a jornalista Natália Barros. Natália, Toninho, sejam muito bem-vindos. Obrigado, João. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, tá? Contigo aí, com a Natália. Já me coloco à inteira disposição de vocês para aquilo que vocês acharem pertinente, importante para esclarecimento, para falar, para comentar. E volto a dizer, agradecer e dizer da minha satisfação de estar mais uma vez aqui com vocês. Toninho, a gente que agradece aqui a sua presença. Inegavelmente, Toninho, você é um dos grandes personagens políticos aqui do estado de Alagoas nos últimos anos. Teve 2 mandatos no município de Rio Largo, foi também vereador, enfim, trabalha na questão da conjuntura dos bastidores da política. E a gente observou a eleição de 2024, uma eleição que era considerada favas contadas em Rio Largo, antes do pleito acontecer, no qual Carlos Gonçalves foi eleito com apoio do então prefeito Gilberto Gonçalves. Só que no meio do caminho dessa eleição, né, teve um fato novo, a candidatura da Isabelle Lins, sua esposa, que o mundo político considera, né, que ela saiu muito grande, saiu gigante após essa disputa, né, teve mais de 10 mil votos, uma votação extremamente expressiva. Qual a sua avaliação do cenário político de Rio Largo de 2024 para 2025, refletindo sobre o pleito? É isso que você fala, mozinho. Ela superou todas as expectativas, inclusive as minhas. Eu sempre tive ali na Isabelle uma primeira-dama ativa, combativa, que sempre esteve defendendo as causas sociais da cidade. E, de repente, ela se agiganta numa candidatura difícil como foi essa. Se você analisa todo o cenário que foi feito, se você pega ali o todo, aí você pega um candidato, os prefeitos, diferente de um tempo passado, que a grande maioria dos prefeitos eram mal avaliados pela questão financeira, pela dificuldade de... você tinha, fazer uma analogia aqui com aquele ano que eu fui, os 2 mandatos que eu tive, de 2009 a 2016, você pega lá e tem 8%, 10%, no máximo 12% dos prefeitos bem avaliados. O resto, todos mal avaliados, cidades grandes, cidades importantes, pela questão da condição financeira. E as prefeituras com dificuldades imensas, aí vem aquela crise financeira mundial, que o presidente Lula dizia que era uma marola e virou um tsunami. E aí a gente tem que enfrentar. E Rio Largo com uma peculiaridade. Rio Largo, além de enfrentar aquela crise financeira mundial, vem a enchente, né? Que foi a maior enchente, a maior crise da natureza que Rio Largo já viu. Rio Largo viveu outras enchentes, mas aquela de 2010 foi a maior que Rio Largo já viu. Destruiu toda a parte baixa da cidade. E você vem... Hoje não, hoje você tem... sem fazer nenhuma crítica, mas aí vem, vou citar o nome, porque é o que a nomenclatura que arrumaram. Vem o orçamento secreto. Emenda PIX. Emenda PIX. Não é forma pejorativa, estou realmente colocando aquilo que a imprensa, né, nominou e a gente repete. Então, assim, aí vem emenda PIX, o orçamento impositivo. E aí há uma crise, notoriamente, né, isso não estou discutindo aqui partido A, B, C, ou bolsonarista, ou lulista, não tem nada a ver com isso. Estou falando da conjuntura nacional. Aí você vem um presidente que, por excessos ali, senta no colo do Congresso Nacional, né, e fica verdadeiramente refém de um Congresso Nacional que tem as suas conveniências. Cada deputado ali tem uma base, cada deputado ali tem um prefeito irmão, primo, aliado, que precisa mandar recursos. E eu não acho isso, eu sou municipalista, eu não critico isso. Eu, pelo contrário, eu sempre fui defensor daquela causa que as pessoas não moram na União, as pessoas não moram nos estados, as pessoas moram no município. E na fatia do bolo, a menor é a dos municípios. Então, eu entendo que é algo desproporcional daquilo que nós vivenciamos. Porém, os prefeitos viveram um momento nunca visto. E isso, estatisticamente, né, eu tenho instituto de pesquisa há mais de uma década, e isso é uma curva nacional. Não estou falando nas reeleições. Totalmente. Eu não estou falando de algo que eu acho, ou algo localizado em Alagoas, no Nordeste. Não, eu estou falando de uma curva nacional. A gente vê lá um índice de reeleição ou de prefeitos fazendo seus sucessores nunca visto. Então, o que é que você tem? Você tem prefeitos imponderados financeiramente que tiveram aí... Você tem hoje em Alagoas 5 casos de prefeitos que não se reelegeram
ou não fizeram sua sucessão. De 102 De municípios. 102 municípios. Né? Então, assim, você vai para o Rio de Janeiro. A gente desenvolve um trabalho no Rio de Janeiro. A nossa empresa desenvolve um trabalho no Rio de Janeiro. Lá tem 92 municípios num estado que é do tamanho de um país. Você tem a mesma curva nesse entendimento de que é necessário se entender que hoje os prefeitos têm uma condição financeira. Então, Rio Largo, por ser a terceira cidade mais importante do estado de Alagoas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, bem localizada ali, estrategicamente bem localizada ali, com o porto a 25 quilômetros, com o aeroporto dentro de casa, com saída para as 2 BRs, água, gás. Aí você tem lá um prefeito que é preciso se registrar, né, que conseguiu com tudo isso, mas não pode tirar o mérito de que conseguiu, depois de todos os avanços que tiveram na nossa gestão, porque nós criamos a planta genérica do município, nós construímos 11.300 casas, a gente vivenciou a maior crise, mas a gente não deixou desalojado nem desabrigado. E aí você pode me perguntar, mas era assim? Era. Quando eu recebi a prefeitura, eu recebi desalojados e desabrigados da enchente de 89, de 2000. Hoje, quando eu entreguei, pelo menos quando eu entreguei a prefeitura, não tinha mais caso de desalojado, desabrigado, não tinha casa de taipa em Rio Largo, porque no programa do Doença de Chagas a gente conseguiu resolver todos esses problemas. E aí a gente conseguiu ter uma... Porque não tinha... Eu me lembro, mozinho, que naquele tempo um amigo meu me ligou, Natália, e disse assim, eu fui no setor de tributos da prefeitura, Toninho, e o cara perguntou quanto é que eu queria pagar do IPTU, porque eu estava vendendo meu imóvel. E aí eu, como é que acontece um negócio desse? Me levantei da prefeitura, fui no setor de tributos, cheguei lá e tinha um senhorzinho, bem, não sei nem se ele ainda está lá, e ele não é servidor da prefeitura. E eu perguntei para ele, mas que absurdo, um amigo meu veio aqui e perguntou, e o senhor perguntou para ele, ou algum assessor do senhor perguntou para ele, quanto é que ele queria pagar. Ele disse, mas é isso mesmo, prefeito. Como é que a gente vai fazer? Não tem nenhuma referência, não tem... Era prática comum. E era uma prática comum. E aí, você imagina o que é uma prefeitura daquele tamanho sem um recurso, sem um tesouro municipal. Sem um ordenamento jurídico de cobrança. Então, assim, nós conseguimos investir nisso. A gente conseguiu a planta genérica do município, o geoprocessamento da cidade. A cidade começou a ter a necessidade. Talvez hoje não se entenda dessa forma, né? Mas assim, foi feito isso. Mas a gestão do ex-prefeito, com todos os excessos que ele cometeu, mas eu julgo que foi uma surpresa agradável. Todo mundo esperou pelo perfil do ex-prefeito, pela forma de proceder, de tratar, pelo notório conhecimento que todo mundo tinha. O mínimo era ele tocar fogo na cidade, ficar em cima da prefeitura, está pegando fogo, né? E não foi o que aconteceu. É preciso ser realista, é preciso reconhecer que foi uma gestão com todas essas facilidades que nós, ex-prefeitos em vida, quando eu digo em vida, eu, Elisa, Vânia, o Mário, nós não tivemos, né? Os apoios que ele teve, o presidente do Congresso era um grande aliado dele, ajudou muito o Rio Largo, isso precisa ser registrado. Então, com tudo isso que ele teve, foi uma gestão organizada e isso favoreceu para uma eleição de um ilustre desconhecido, né, que era que é o atual prefeito, nascido, vivido na cidade de Porto Calvo, chegou ali com 2 anos ele elegeu. Então não tinha um concorrente. A Isabelle, a convite do vice-governador Ronaldo Lessa, do PDT, e a convite do ministro Carlos Lupe, topou a parada. E aí, Toninho, eu quero fazer um parêntese aqui. Você se sentiu desprestigiado pelo Palácio República dos Palmares ao lançar a candidatura da Isabelle e não ser, por exemplo, pelo MDB? Será que, sendo pelo MDB, não seria uma eleição, podemos dizer assim, mais disputada, com a maior estrutura na sua avaliação? Eu não tenho o direito de me sentir desprestigiado, mozinho, porque eu sou assim, eu só cobro aquilo que eu combino. Eu acho que política, como na vida, ninguém é obrigado a fazer compromisso. Agora, ao momento que você cumpre faz o compromisso, é obrigado a ter que voltar lá para cumprir ele. Não, isso eu digo, Toninho, porque o candidato do MDB, né, teve pífios 1.982 votos, onde tiveram mais de 51 mil votos válidos no município de Rio Largo. Candidato do MDB, do governador do estado, de 2 senadores da República. Então, o mundo político avalia como uma votação pífia, que não é uma fala
da boca para fora. Ou seja, são os números, é o retrato, a fotografia do momento da eleição de 2024. Eu não me sinto desprestigiado, muito pelo contrário, eu sinto ter um governador amigo, mas realmente essa condição do MDB não pode ser agradável aos nossos olhos, porque assim nós entendíamos que éramos uma oposição. Senador Renan Pai foi a Rio Largo e foi muito duro, né? Apesar de que política é isso, né? É como as nuvens, a gente olha para o céu, está de um jeito, daqui a pouco a gente olha, está de outro. Sim. Mas assim, eu achava realmente, pelo que eu ouvi naquele momento, que a gente podia fazer uma força-tarefa para fazer um governo novo. Não era para derrotar o Gilberto, era para fazer um tempo novo, sem repetir os erros do passado. Então, foi isso que eu acreditei. E aí, quando a Isabelle entra na campanha, totalmente desacreditada, porque era um neófito, não tem nada, absolutamente nada de política. Eu ouvi que era uma analfabeta funcional da atividade política. E aí ela lança com 2,6, Natália, mas a força da mulher é incomparável. E aí, ela com 2,6, ela chega na convenção, isso de abril para a convenção, a Isabelle chega na convenção já em segundo colocado, né? Numa eleição que, se não bastasse toda essa conjuntura de prefeito fortalecido, muito recurso, muito dinheiro na campanha, um grupo político com todos os vereadores, com todas, né, uma junção de força e dinheiro, poder político, poder econômico, aí você ainda tem que enfrentar uma oposição com 5 candidatos, fracionada. Totalmente, absolutamente toda fracionada, e números falsos de pesquisa. Tudo isso era muito ruim. Então, assim, confundia. Então, eu esperava. A convenção da Isabelle foi um grande evento político na cidade. Ela pulou ali para aproximadamente... Ela ficava entre 17% e 20%, terminou com mais. Mas ela... E ali já dava que existiam 2 grupos. 21,03%, votos válidos. Pois é. Então, ali ela já dava conotação de que era a candidata da oposição. Aí eu acho, nós tivemos conversa, eu tive com o ministro Renan Filho, eu tive com alguns integrantes do MDB, como de outros partidos, tentando sempre reunir a oposição. Esse era o meu entendimento, esse era o entendimento da candidata. Faltou bom senso, Toninho? Sem dúvida, totalmente. E aí a gente podia ter um resultado diferente, tá? Não sei se chegava, mas assim, aquele momento ali era um momento crucial de união da classe política, da classe empresarial, que vinha sofrendo com aquela gestão, né? Então ali faltou isso, mas ela foi uma gigante. Faltou habilidade para o Pedro Vitor conduzir o posicionamento dele de oposição naquele momento, de retirar uma candidatura ou de apoiar a Isabelle? Zinho, você não pode cobrar de... Eu posso cobrar da Natália ela fazer uma grande matéria, porque ela é uma grande jornalista. Mas eu não posso cobrar da Natália que ela vá hoje no hospital e faça uma cirurgia de apêndice num paciente. Cobrar de quem não é do ramo? Não pode cobrar de quem. O menino é um grande empresário. Politicamente sempre foi um fracasso. Não tem, então, assim, não dá para cobrar, não dá para culpá-lo por isso aí. Não tem sentido. Eu acho que agora ele entendeu, né? As oportunidades foram dadas. Eu falo sempre assim, que o ex-prefeito ele perdeu para todo mundo. Ele perdeu lá atrás para Elisa, ele perdeu para o Painho, para o meu pai numa eleição, ele perdeu para mim, ele só ganhou para ele. Então, ele permitiu que acontecesse isso e teve a sorte de, no momento feito esse, para se transformar com todo esse estilo dele, agressivo, inadequado para tratar mulheres, pessoas de idade, crianças, enfim. A gente viu, durante esses 8 anos, agressão a estudante, a idoso, a mulher, a todo tipo a funcionário público, né? Então, assim... Isso foi dado, então não dá para cobrar dele, não tem essa noção. E qual o capital político, Toninho, que você vê que o seu grupo político, que a Isabelle deixou? Qual o recall disso daí pós-eleição? Como é que você vê 2025, 2026? Esse grupo se mantém unido para as eleições de 2026? Quem vocês pretendem apoiar para deputado estadual, deputado federal nesse cenário atualmente? Eu faço um resumo, essa tua pergunta, eu resumo para respondê-la. Existem 2 grupos. Um grupo de governo, que é quem está lá. Mas romperam, não importa. É o mesmo grupo, é o mesmo eleitor, são os mesmos candidatos. E um grupo de oposição. Está claro que a oposição é a Isabelle. O grupo da Isabelle é o grupo de oposição. E ela continua, como sempre, morando na cidade, visitando na cidade,
vai fazer um trabalho social na cidade. Nesses próximos dias ela vem... Ela agora, Isabelle, quando não tem o que inventar, agora vai fazer medicina. Coisa boa. É o spoiler, é o spoiler. Né? Conta pra gente, Toninho. Ela vai fazer, a notícia é quente, vai fazer medicina agora no mês de maio. Nós tivemos uma experiência muito dura há 1 ano e 8 meses atrás. A nossa filhinha, Esther, ela tem 4 anos, ela foi diagnosticada com autismo. E um diagnóstico precoce, de forma que a gente foi buscar um centro mais avançado. E 18 de dezembro do ano passado, o diagnóstico dela foi fechado e ela não tem absolutamente a menor possibilidade de estar dentro do espectro autista. Mas como Deus tem as suas formas de se comunicar com seus filhos, a gente entendeu que aquilo era um chamamento para uma causa tão nobre que às vezes a gente passa por despercebido. Quando eu penso que passei 8 anos numa prefeitura, ainda que o autismo não estava na discussão, mas a gente faz ali alguma coisa e acha que fez tanto, né? Então a gente tem feito realmente um movimento para isso, e nós vamos fazer um trabalho não só de tratamento, mas de diagnóstico e tratamento. Inicialmente, a gente pensou em não fazer em Rio Largo, para que as pessoas não confundissem, né, a política com o que é um projeto verdadeiramente que a gente entende que é uma missão, mas lá já tem toda a estrutura, a forma de fazer. Acho até que seria muito difícil com o ex-prefeito, porque todos os impedimentos, né, para essa coisa do vigilância sanitária e tal. Com esse aí eu acho que vai ter menos dificuldade, mas de qualquer maneira. Então, assim, Isabelle vai desenvolver um trabalho e ela vai fazer medicina exatamente para ter essa base, né? Essa base, e nem iniciou ainda, né? Mas já decidiu que vai cuidar dessas pessoas, quer fazer. Isabelle tem um coração gigante. Volto a dizer, acho que Isabelle não é política. Tá? Mas a política partidária assim, ainda permanece aí para a próxima eleição, para a Prefeitura de Rio Largo? Ou é algo que vocês deixaram guardado ali, engavetado, para depois debater? Ou ela realmente não quer mais enfrentar esse contexto? Natália, olha só, bem claramente essa resposta. Toninho, o seu sentimento, que ela não fosse mais não. Eu acho que a minha contribuição, Toninho, já dei. Eu construí 9 escolas, eu fui o primeiro prefeito do Nordeste que botou um ar-condicionado na sala de aula. A minha história talvez não tenha sido bem contada, porque ela só teve uma versão de uma imprensa que tinha um desejo e não de voltar lá e contar a minha versão. Mas não importa, as realizações foram feitas. Eu construí, tem 11.300 famílias dentro de uma casa que nós conseguimos ir buscar o recurso, fazer a terraplenagem, conseguir legalizar o terreno e botar elas dentro da casa. E o reconhecimento ou não, isso não é o mais importante. O mais importante é a realização. Então, eu acho que eu dei a minha contribuição, voltei para a iniciativa privada. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós e tem nos abençoado, mas ela tem essa vontade. E eu não posso, em todos os momentos da minha vida, Isabelle esteve ao meu lado. Eu não posso, de maneira nenhuma, fazer diferente. Então, se ela decidiu que vai fazer política, se ela decidir que vai ser candidata a deputada, se ela decidir que vai ser candidata a prefeita, eu vou estar ao lado dela, sem tutubiar para todas as decisões que ela tomar. Mas registro, e já disse isso por diversas vezes, sou contra, acho que tinha que tomar um rumo, me acompanhar, como nós iniciamos na iniciativa privada lá. Antes, meu pai ainda em vida. Depois que meu pai faleceu, foi que eu vim para a atividade política. Agora eu volto para a iniciativa privada e acho que ela devia acompanhar. Mas sinto nela o desejo de fazer isso. Se ela vai ser candidata a deputada, o partido tem falado sobre isso. Se ela vai ser candidata a prefeita, eu não tenho como. Só ela pode responder por isso. Não sou favorável a essa decisão de ser, mas se ela for, eu estarei ao lado dela. Toninho, e falando hoje no seu sentimento sobre o imbróglio jurídico, administrativo que Rio Largo enfrenta. Rio Largo tem sido noticiário estadual, nacional, diante da patifaria administrativa que a gente tem visualizado, né? Onde o prefeito assinou uma carta renúncia, não assinou, com a interferência do ex-prefeito Gilberto Gonçalves nessa situação. Como é que você vê hoje, como ex-prefeito de Rio Largo, toda essa contenda, esse imbróglio
vamos dizer assim, né, essa administração, essa má administração agora nesse início de mandato do prefeito Carlos Gonçalves? Eu vou pedir licença para você e para a Natália para voltar um pouco mais para dizer o seguinte. Primeiro que isso foi algo que a campanha da Isabelle deu... Era o mote da campanha, inclusive, prefeito forasteiro. Todo tempo ela disse que aquilo era um acordo, e tem algo que as pessoas ainda não levam em consideração e não aflorou a discussão. Ora, nós temos um sistema, uma legislação eleitoral que só permite, eu sou bacharel em Direito, e só permite uma reeleição. Depois você não tem o terceiro, que chama terceiro mandato. Sim. E está publicamente comprovado que foi uma tentativa de golpe à democracia. Existe independente do final desse imbróglio, desse enredo, né? Independente disso, está comprovado que há um golpe em curso. Ora, se eu não posso mais ser reeleito, e aí a Natália é minha secretária de comunicação e eu escolho ela, ainda que ela não tenha o perfil, ainda que ela não tenha uma liga com a cidade, ainda que ela não tenha história política com a minha cidade, mas eu escolho ela porque eu estou politicamente bem avaliado e falo para ela. Agora eu falo para ela assim: Natália, você vai ter que me assinar um documento que quem vai continuar com os tokens da prefeitura, quem vai continuar mandando na prefeitura sou eu. Ora, já existe um crime. Já existe um golpe à legislação eleitoral, à democracia, porque isso não podia. Então, essa discussão, nós tivemos, na semana passada, na sexta-feira, com o ministro Lupe, que é o presidente nacional do PDT. E essa discussão foi levantada... Em Brasília, Toninho? Não, no Rio de Janeiro. Ele levantou uma discussão que nós não tínhamos parado para pensar. Ora, a questão de ter ou não ter. Eu acho que uma nova eleição é exatamente você tentar... Não foi o que o povo escolheu. Tá, mas o povo escolheu como? De forma a ser enganada? Então, onde é que a democracia funciona desses dois lados? Então, assim, são discussões que talvez sejam travadas nos próximos dias. O PDT admite essa possibilidade. Tá? O jurídico do PDT Nacional vai agir? Sem nenhuma dúvida. O ministro Carlos Lupe, presidente nacional, ele foi enfático, inclusive fez um vídeo com a Isabelle, ele fala até de forma atemporal ali, ele diz: Isabelle, tive na tua campanha e vou na tua posse, porque é só uma questão de tempo de você sentar na cadeira. Acho que ele foi muito feliz nessa colocação, quando ele fala sobre isso, sem expor, sem criar crise, até porque é uma discussão jurídica e não política. A tese jurídica, então, do PDT Nacional é que a chapa ela cai, podemos dizer assim, Toninho, e o segundo colocado assume? Não. Não tem como, porque a chapa teve 50% mais um. Então, obrigatoriamente, teria que ter uma nova eleição. E, então, aí, olha só, o que é que podia acontecer se o segundo colocado assume? Não é a vontade popular. Mas, ao momento que se identifica, vamos lá, a prefeitura usou do poder político e econômico e desequilibrou a eleição. Nova eleição. Porque as pessoas votaram pelo poder político, poder econômico, isso não é discutível, isso é fato. Sim. Aí você vai para uma nova eleição, o povo vai decidir de novo, é diferente do segundo colocado. Você tem um caso aqui em Alagoas, da cidade de Piaçabuçu. Sim. O prefeito foi o juiz natural, o juiz de primeira instância, decidiu pela condenação do prefeito, pelo abuso do poder econômico, e não traz uma nova eleição, dá o segundo colocado, porque ele teve 50 mais um. Talvez a vontade popular não seja respeitada, porque não foi a grande maioria, mas uma nova eleição, ora, as pessoas vão ter entendimento do que aconteceu. Seria uma nova oportunidade. Sem nenhum. Refazer o processo. É o seu entendimento também, Toninho? Não, olha só, eu não defendo essa ideia, isso está muito novo ainda, isso foi sexta-feira agora, esse encontro com o ministro. Nós não tínhamos pensado em absolutamente, mesmo sendo... Eu não milito no direito, né, não tenho a formação... Mas é uma tese que pode ser desenvolvida. Mas acho que é extremamente plausível. Ora, se você tem ali... não estou dizendo que ela será candidata, não estou dizendo que terá uma nova eleição. O que eu estou dizendo é que isso não foi discutido. Está se discutindo, mozinho, se a assinatura é ou não. Por exemplo, eu conversei com o prefeito. O prefeito é extremamente atencioso, diferente do seu antecessor.
eu passei uma ligação de um tempo razoável conversando com ele, e ele muito educado, postura de líder, um comportamento de um estadista, de um republicano. E olha que a gente disputou uma eleição bem dura. Sim. Né? E falando para ele, eu disse para ele, ô prefeito, aí já foi numa outra conversa, ele tem um vereador na bancada que é meu primo, foi meu presidente quando eu fui prefeito, nós temos um excelente relacionamento. E aí, numa segunda conversa, eu dizia para ele, eu acho que você foi muito bem orientado pelo teu jurídico, acho que o cara lá, que é o procurador-geral, o advogado dele, é extremamente capaz. E ele se antecedeu aos fatos. Ele foi ao Ministério Público, ele demonstrou que não tinha a intenção de, ainda que tivesse assinado... Ora, isso é uma coisa momentânea. Eu em 2016, eu renunciei à prefeitura no dia 1º de março. A minha procuradora-geral foi levar a carta à Câmara. Se no meio do caminho eu ligo para ela e digo, doutora Luísa, eu mudei de ideia, acabou. Então, o fato é que isso não é discutido nesse momento, na minha avaliação. Eu só falei para ele o seguinte, prefeito, se assinou a carta, pede desculpa ao povo de Rio Largo. Todo mundo vai acreditar e sabe que foi por pressão, que foi por coação, e toca teu governo, acabou a celeuma, acabou o problema. Se isso aconteceu verdadeiramente, isso foi na semana da crise, eu falei com ele, acho que 2 vezes, e uns dias antes a gente tinha tido essa conversa. E, assim, é fato. Ora, se você assinou ou não assinou e mudou de ideia, imagina você ter assinado. Agora, eu já tinha tido essa informação, eu não quero fazer propaganda aqui, porque não tenho autorização do site que deu antecipadamente isso, mas lá atrás, um site disse que existia um escritório jurídico em Jaraguá, responsavelmente sem dar o nome dele, desse escritório, dizendo que existia um modelo que os ex-prefeitos, aliás... É uma prática comum em Alagoas. ...estavam fazendo os seus sucessores assinar. Esse site deu isso lá no começo do ano. Como se fosse uma promissória ali da cadeira do prefeito. Exatamente. E aí... é exatamente o que hoje o PDT Nacional discute, que eu verdadeiramente não tinha chegado a esse entendimento. Ou seja, Alagoas pode ser, mais uma vez, um case nacional para a política. Né? Mais uma vez, Alagoas, no protagonismo. Exatamente, Jomozinho. E, assim, é algo que não se deu notoriedade a outros municípios. Rio Largo, sim. Rio Largo, a carta chegou a ser apresentada. Ora, para que eu vou, Mozinho, para que eu vou no Ministério Público dizer que eu não assinei uma carta se eu não tinha assinado? Qualquer pessoa pode falsificar a minha assinatura e ir lá. Ah, não, porque estão dizendo, tá, quando registrar eu vou lá. Então, isso deixa... Eu acho que esse problema teria sido resolvido facilmente, como eu disse ao prefeito. Prefeito, fala que se assinou, fala que assinou. E o prefeito disse o quê, Toninho, a você? Não, silenciou, não conversamos demoradamente. Tergiversou sobre o assunto? Nesse momento, nessa hora, quando eu falo isso para ele, não sei se tinha alguém ao lado dele, não quis comentar ou não sentiu confiança de confidenciar isso, até porque nós somos conhecidos, nós não somos amigos. Então, ele não respondeu sobre esse fato, se assinou, se não assinou. Talvez muito se fala do dia em si, né, que tudo aconteceu, a leitura da carta lá na Câmara Municipal, foi no dia 31 de março, né, um dia, inclusive, emblemático, né, com relação à nossa democracia. E muito se fala também em tentativa de golpe, foi uma tentativa de golpe. E Toninho, como é que está o clima? Né? Inclusive, no mesmo dia, o presidente da Câmara ele tentou entrar lá no gabinete do prefeito, ele foi barrado por uma servidora e um vídeo muito significativo, assim, né, simbólico até, para toda a situação. Essa servidora ali fazendo aquela barreira, não deixou ele passar. Ficou um clima até meio hostil, né? Quem está assistindo ao vídeo até fica assim, esperando se em algum momento vai acontecer alguma tentativa ali de agressão. Então, assim, foi um clima bem pesado naquele dia 31 de março. Hoje, como é que está o clima na cidade ali? Entre os vereadores, né? Teve a questão da exoneração de diversos funcionários indicados, servidores. Ao Rogério, ao Rafael e ao Bala também. Pois é, esses 3 vereadores. Como é que está esse clima agora, depois de todo esse processo, Toninho? Um clima de guerra, né? Um clima de reino dividido. Todos eles estiveram juntos para vencer a eleição. E nós não estamos falando de meio de governo, de fim de governo. Nós estamos falando de menos
de 25% do governo. Eles traíram o Carlos Gonçalves. Eu não posso afirmar isso, seria leviano da minha parte dizer quem traiu quem. Eu acho que é uma falta de cumprimento de ambas as partes, porque não tem como você entender. Tem gente que fala que houve compromisso com a Câmara não cumprido, houve compromisso com o prefeito não cumprido. Enfim, eu não tenho essa intimidade, né? Eu moro na cidade de Rio Largo, eu não tenho casa em Maceió. Eu moro em Rio Largo, meus filhos estudam em Rio Largo. Então, por ser ex-prefeito, por minha mulher ter sido candidata, eu tenho diariamente falado com pessoas, com lideranças, com comerciantes. O clima é de incerteza. Ora, você vive uma crise política, já é um problema? Administrar uma prefeitura feita Rio Largo não é fácil. Você tem diversos problemas. Você acorda, é energia, é lixo, é servidor público, é greve, todo tipo de problema, é merenda, é remédio. Você tem uma cidade, um estado pobre. Os estados do Nordeste são estados que precisam de tudo. Qual é a cidade hoje em Alagoas que não precisa de uma escola? Qual é a cidade hoje em Alagoas que não precisa de uma clínica para autista e para deficiente? Qual é a cidade hoje? Então, assim, são excessos. Por exemplo, a primeira obra que o prefeito fez foi um carnaval de quase 3 milhões. Você pergunta, Toninho, você é favorável? Claro que não. Eu acho que tinham outras coisas para serem feitas. Mas isso é uma questão de... Eu, como oposição responsável, respeitosa, eu vou dar a minha opinião. Mas a decisão é sempre... Né? Então, assim, eu acho que são excessos que não deviam ser cometidos. Então, nesse momento, a cidade, né, vive um clima de total insegurança jurídica, política, social, administrativa, e olha que qual é o maior empregador da cidade? A prefeitura. E aí, Toninho, vou fazer uma pergunta para você, que você já esteve nessa cadeira, você já foi parlamentar de Rio Largo. Você, se estivesse hoje na cadeira de parlamentar, defenderia o impeachment do Carlos Gonçalves? Em absoluto. Eu acho o seguinte, não se deve ter... Eu dizia sempre isso. Eu fui o líder da oposição depois de um ano, porque assim, eu dizia sempre que eu nem era oposição, nem era situação governo, eu era situação ao povo. E eu mantive essa. Eu votei na Vânia, ela foi prefeita por 4 anos, e um ano depois, pelas críticas, pelas colocações, me titularam como líder da oposição, e assim eu fiquei até o final, o último dia do meu mandato como vereador. Mas eu acho que o vereador não tem que fazer isso. Lógico que tem a governabilidade, tem as conveniências do mandato. Eu acho isso extremamente republicano. Até aí, eu acho isso extremamente republicano. Agora, defender um impeachment do Carlos, não vejo absolutamente nenhuma plausibilidade para um troço feito esse. Eu acho que, independente dessa coisa de como é que vai ser nos próximos dias, se tem nova eleição ou não tem, eu acho que é preciso que ele governe a cidade. Eu, se pudesse dar um conselho, diria, deixa os advogados cuidar da parte jurídica. Vai cuidar da parte administrativa. Eu, no meu primeiro... Ele tem capacidade, Toninho, para administrar? Olha só, ele é formado, ele é bacharel em Direito, acredito que tem. Eu não conheço a formação acadêmica, a formação familiar, criação. Eu não tenho. Ele chegou de Porto Calvo um dia desse. Chegou de paraquedas em Rio Largo. Eu não conheço. Ele tem 2 anos, antes da eleição, ele tinha 2 anos que tinha chegado para ser secretário e já como candidato a prefeito. Então, assim, eu não posso dizer que ele tem capacidade, que ele tem notória capacidade para gerir uma prefeitura. O que eu posso afirmar, com a autoridade de quem foi prefeito 2 vezes, foi filho de prefeito, eu posso dizer que é uma cidade extremamente difícil de ser administrada. Não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista administrativo. A Prefeitura de Rio Largo é uma cidade com muita peculiaridade que você não vê nas outras. Você tem ali você tem a distribuição da riqueza e da pobreza. Você tem uma cidade que você vai para a feira de Rio Largo e você vê situações de vulnerabilidade, enquanto que você atravessa o outro lado e tem um aeroporto internacional. Nós tivemos, naquele momento ali em 2010, o apoio do governo do Estado, e nós industrializamos. Foi no nosso governo que a Balduco chegou em Rio Largo. Esse era o desenvolvimento que nós queríamos. Nós buscamos os usineiros, ainda que eles não tivessem nos acompanhado na eleição, mas nós trazemos para dentro do governo. Então, para dentro do governo, não, nós trouxemos para perto para a gente poder ouvi-lo. Então, assim, o que eu acho agora é que precisa, por Rio Largo, ser feita uma grande união, né? Câmara, prefeitura,
buscar ali a sociedade, a comunidade, para que a gente não tenha retrocesso no município de Rio Largo. Eu amo Rio Largo, todo mundo sabe da minha relação, eu sou filho de prefeito, eu fui o vereador mais votado da história naquela eleição, eu fui o prefeito mais jovem, eu sou o único prefeito reeleito afastado do cargo na República. Então, tudo isso eu devo a Rio Largo. Então, eu não vou sair de lá, eu moro em Rio Largo, independente da minha mulher continuar na atividade política ou não, mas eu queria muito ver Rio Largo dar certo. Toninho, para a gente finalizar no dia de hoje, queria saber qual o seu grande arrependimento na política partidária e qual o seu grande feito na sua avaliação até aqui na sua trajetória. Eu digo assim, eu até esses dias eu vivi um troço interessante, queria sair daqui sem fazer esse registro. Na semana passada eu enfrentei uma audiência jurídica com o ex-prefeito me acusando de ter denegrido a imagem dele, porque num comício na porta da casa dele, ele disse que eu chamei ele de vigarista e mentiroso. Eu disse, vai que sai na imprensa, Toninho é condenado porque chamou Gilberto de vigarista e mentiroso. Então, assim, a gente vive, né? Todo dia tem uma novidade, né? Mas, assim, eu digo que grande arrependimento, acho que o que eu não faria hoje, naquele tempo não tinha como não fazer. Eu digo sempre, repito e resisto, eu tive um excesso de vaidade muito grande, né? E isso foi o único adversário que me venceu. E isso, você foi vencido pelo Toninho Lins? Eu digo assim, pelo aquele sentimento de vaidade. E aí Deus trata do jeito dele, né? Faz como ele quer. E aí, isso realmente, nessa idade hoje, né, eu não cometeria esse pecado. Naquele filme lá diz que dos pecados que o diabo mais gosta é a vaidade. E ele verdadeiramente destrói, né? Deus me deu a oportunidade de recomeçar no filme a vida. O Advogado do Diabo. Advogado do Diabo, exato. E aí, esse eu não cometeria, mas nessa idade, porque é muito difícil ser cobrado um garoto com 28 anos de idade, prefeito da terceira economia do estado de Alagoas, essa postura essa cura da vaidade. Mas hoje não. Hoje você sentiu falta do seu pai ao seu lado? Sem nenhuma dúvida. A gente falava aqui agora há pouco do cabeça branca, Sim. de alguém. Eu acho que o prefeito ele devia procurar alguém que pudesse orientar. O Tonhão fez falta? Mas muita. A história seria outra. Mas os desígnios de Deus, a Deus nos pergunta por quê. Meu pai tivesse vivo, a trajetória era totalmente outra. Mas eu não faço absolutamente nenhuma reclamação por tudo que aconteceu. Eu acho que tudo tem um tempo de maturação. E acho que o grande feito foi cuidar das pessoas. Eu hoje tenho se você faz uma pesquisa no servidor público, ele tem um carinho exacerbado, diferente, né, pela minha administração, pela administração do meu pai. Então, é prova de que a gente cuidou das pessoas. Eu acho que essa não tem nenhuma maior obra. Não tem obra do viaduto, que a gente não fez, mas conseguiu com o DENIT, naquele tempo, Maurício Quintela era até o nome do pai. Eu quero até aproveitar aqui uma coisa que eu nunca fiz. Não sei se o prefeito vai estar nos ouvindo nesse momento. O ex-prefeito arrancou as placas com o nome do meu pai e queria arrancar o busto dele na entrada da cidade. Se o prefeito sentir no coração que um dia também vai ser ex-prefeito, aquele viaduto ali leva o nome do meu pai, prefeito Antônio Luiz de Souza. E as letras nós nunca soubemos. Disseram que estavam tirando para botar letras maiores. E aí, eu quero não em meu nome, mas em nome da história da cidade, que seja reposto. Não o nome, porque o nome continua sendo viaduto prefeito Antônio Luiz de Souza. Mas chegaram até a arrancar as pedras do busto do painho, né, que seria hoje está só o busto sem as pedras. Mas se ele entender que isso é a história da cidade, que ele possa fazer justiça com o que foi dado o nome, que foi um grande homem. Mas, assim, essas são as duas. Eu acho que a vaidade foi o grande erro, o grande pecado da atividade pública, e acho que cuidar das pessoas com carinho, com amor, foi a grande obra. Essa obra não tem cimento, não tem pedra, não tem tijolo, não tem concreto, mas é que o gestor público pode deixar. Toninho Lins, ex-prefeito de Rio Largo, um dos principais personagens da recente história da política alagoana. Quero agradecer pela sua gentileza de estar aqui no MCZ Notícias, em parceria com a Folha de Alagoas, mais uma vez concedendo a entrevista. Quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer a você, Natália. Eu quero até fazer um registro que talvez seja impróprio,
Mas no tempo das minhas crises, eu tive um problema de saúde absurdo. E sempre as pessoas buscavam para que eu voltasse. Eu tive depressão, síndrome do pânico, aquela coisa toda lá. E a minha irmã pedia muito para eu contar a minha história. Sim. E foi exatamente com vocês. Vocês me deixaram extremamente à vontade, de uma imprensa responsável, respeitosa, decente. Isso é o que o jornalismo precisa. A gente levar a notícia. Né? É isso que eu sempre defendo isso. Eu tenho uma jornalista dentro de casa, aí digo sempre isso. É preciso que a gente, sem conveniência, né, sem tergiversar, levar. E vocês são exatamente isso. Então, eu me sinto nessa bancada com você, com a Natália, com os colegas que não estão aqui, que tiveram na outra oportunidade, e extremamente à vontade. Tenho muito respeito pela imprensa séria do estado de Alagoas, todo o Brasil. Hoje me sinto um comunicador, mas digo assim, eu estarei sempre à disposição de vocês. Quero agradecer a vinda da Isabela aqui durante a campanha. Foi gentilmente recebida por vocês. É alguém que acho que foi a primeira entrevista que a Isabela deu na vida dela. Muito segura, diga-se de passagem, Toninho. Pois é. E aí eu quero agradecer a vocês e dizer que nós estamos sempre à disposição dessa imprensa alagoana, e vocês têm toda a minha consideração, meu respeito pelo trabalho de vocês. A gente que agradece. É verdade. Obrigado, Toninho Lins. Obrigado, Natália Barros. Mais um dia, né, de muito trabalho, muita luta. E até a próxima. Tchau, tchau.